Aleluia. A graça e a paz, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui. Aleluia. Que bênção. Olha, então, só lembrando, que horas mesmo, pastor Rafael? 15 horas, lá no posto 7. Então, 15 horas, domingo que vem, no posto 7, lá da Avenida Boa Viagem, né, nós esperamos por você, né, lá de short, camiseta, né, ou bermuda. Tem a camiseta branca, justo, né? A camiseta que é branca, essa é a única parte que é obrigatória, né? Tá bom. Amém? Então vai ser uma caminhada, né? É do posto 7 até a pracinha e volta. Isso. E aí quando você voltar, né, vai estar lá uma mesa de frutas, lá vai ter um lanchinho especial lá para você, um cafezinho de graça, lá vai ter de graça. Aqui não tem, aqui tem que pagar. Mas se você participar da caminhada, você vai ganhar. Amém? Irmãos, eu falei, não sei se foi, acho que foi domingo passado, né? Esse negócio de coisa online, porque realmente eu não gosto desse negócio de jeito nenhum. Mas eu estava orando sobre essa questão, estava me lembrando. Apesar de serem poucos irmãos, alguém me ajuda a lembrar aqui dos pastores. Quando a gente estava fazendo a oração online, quantos irmãos participavam, assim, fora os pastores, em média? Eram uns 3 só, não era? 2, 3, né? 5? Tem uma foto assim, de 5 irmãos participando da oração online, que a gente tirava a foto, né? Depois manda para mim. Foi um recorde, ué. Eu nunca vi 5, não, achei muito, né? Mas eu estava pensando aqui, porque tem alguns dos irmãos que acompanhavam a oração online, eram irmãos que moram muito longe do prédio da igreja. Aí eu estava repensando essa questão, eu falei, gente, sabe de uma coisa? Eu acho que para, de repente, pelo menos esses irmãos que moram mais longe, que eu acho que nunca virão aqui na oração de manhã, presencialmente, talvez a gente poderia colocar para apenas filmar, né? Não vai ser aquela interação toda, né? Então, de repente, aí no Instagram, então os irmãos que quiserem entrar lá online, ao vivo, que não é difícil de colocar um celular aqui, né? A gente tem mais de um suporte, tem ou não tem? Cadê o Júlio? Júlio César, aqui, o Júlio César. Toda vez eu procuro o Júlio lá atrás. Mas hoje você está aqui, né? Não está lá atrás, né? A gente tem, acho que são 2 suportes, não são? Daquele para colocar celular, que tem o... tripé, isso. Pronto. Então nós vamos deixar um permanente, de maneira permanente, aqui embaixo, para a gente transmitir aí ao vivo pelo Instagram. Que aí os irmãos, quem quiser ver os irmãos orando aqui, os pastores orando, 5h30 da manhã, quem sabe online você participa, né? Vamos ver. Aí a gente vai ver quantos irmãos estão presentes lá. Amém? E a gente, olha só, a gente vai voltar, que tem alguns irmãos também que podem pensar, pastor, mas não vai filmar mais, está apenas o áudio lá no YouTube. Nós vamos fazer isso, irmãos, mas para isso, né, eu queria fazer uma coisa mais excelente. E eu descobri a forma de fazer isso de maneira excelente. Custa R$ 3.500. É excelente, né? Amém? Alguém mais gosta de excelência aqui? Aleluia? Então vamos pagar pela excelência, amém? Então se você quiser pagar por essa excelência, mas a gente vai ter esse negócio em algum momento, em nome de Jesus, né? Nesse ano, com certeza, né? Nós vamos, o Senhor vai criar um caminho para isso. Que na verdade é um equipamento, ele parece aquelas câmeras de segurança, aí vai ficar embutido aqui no teto, né? Ninguém nem vai perceber, vai achar que é uma câmera de segurança, aí ele filma, né, em Ultra HD, aí dá uma transmissão assim excelente, extraordinária, e aí nós vamos poder ter vamos assim dizer, a palavra, né, ministrada lá online. Amém, meus irmãos? Né, porque eu realmente, né, como eu disse para os irmãos, eu não gosto disso, mas não gosto assim mais nem um pouco, mas eu entendo, né, que tem pessoas que só serão alcançadas assim. Aconteceu em 2 anos seguidos algo, e eu sempre orei ao Senhor pedindo uma resposta, e eu acho que o Senhor me deu uma resposta. E pode ser que tenha sido através de alguém que nos acompanha à distância, sabe? Eu fiquei pensando. E o que aconteceu 2 anos consecutivos? Isso foi antes da pandemia. Depois da pandemia devia estar continuando acontecendo. Acho que mais se precisava, né? Então, em 2 anos seguidos, eu acho que isso foi em 2018 e 2019, se eu não me engano. No mês de janeiro, chegou na conta da igreja um depósito de R$ 15.000. 2 anos seguidos. Aí quando aconteceu o 2º ano, eu fiquei ansioso pelo próximo janeiro, né? Só que aí desde então parou de chegar.
Irmãos, eu tentei por tudo, eu só não fui na agência bancária, que se você for na agência bancária, pedir para o gerente, tem como ele puxar informações. Eu já trabalhei em banco, eu sei que isso é possível, né? Mas acabou que eu não fui, por uma série de razões, para saber a origem, de que estado que veio, porque não estava assim, discriminado, não tinha nome, não tinha nada. 15 mil reais. Eu falei, que maravilha, né? 2 anos seguidos. Eu pensei, gente, agora todo mês de janeiro vai chegar. Irmãos, não chegou mais. E aí, essa semana, eu pensando nessas coisas online aí também, né? Eu tive um sonho, sério, um sonho. E aí, nesse sonho, chegava um cheque nas minhas mãos. E tinha lá o nome da pessoa, e o cheque era de alguém do estado de Goiás, e tinha até o nome da cidade, de onde vinha essa pessoa, né? E o cheque lá era de quase 15 mil reais. E aí, no sonho, né? Aí a pessoa até estava explicando, falou, estou mandando esse cheque aí para abençoar a igreja. Eu falei, aleluia, vamos abençoar a igreja, né? Quase 15 mil reais. Era 14 mil e alguma coisa assim, eu não lembro exatamente os detalhes, mas eu lembro que estava quase 15. Aí eu lembrei desses outros 15 que parou de entrar, né? E aí a pessoa falou, né, que acompanhava a gente online, à distância. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, então, se esse dinheiro que vem de longe é dinheiro desse tamanho, né, acho que a gente precisa de alcançar esse povo de longe. E até hoje eu não sei. Se você tiver feito isso, né, alguém que está aqui nos ouvindo, fala, pastor, fui eu que depositei 2 anos seguidos, no mês de janeiro, 15 mil reais, me procure, eu preciso te agradecer, e eu preciso orar por você, para você continuar fazendo isso. Amém? Mas, enfim, eu tenho uma desconfiança que talvez isso veio de algum lugar mais distante. Mas amém. Erga sua Bíblia para o alto, amém? Vamos declarar juntos, amém? Diga assim, esta é a minha Bíblia, a palavra de Deus. Ela diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por isso hoje, nesta noite, eu estou de coração aberto, mente alerta, preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para me ensinar e me transformar por meio dela, porque o Evangelho é o poder de Deus, não o meu poder. Amém? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Eu quero, de certa maneira, continuar o que eu comecei a compartilhar no domingo passado, embora posso dizer que é uma palavra independente daquela. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Aleluia. Vamos chegar lá. 1, 2, 3 e... Vai ou não vai? Vai? Vai. Deu certo? Travou aí o sistema? O que aconteceu? Não? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. A projeção deve estar com a 7. Isso, agora foi. Então vamos lá, acompanhe, por favor, nós vamos ler até o verso 10. Está escrito: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Amém. Eu quero compartilhar com você sobre essa experiência de Paulo, como sendo, na verdade, um avanço da experiência que eu e você fomos chamados para ter em relação à graça do Senhor. E
Os irmãos da equipe que subiram já desceram já? Ô Júlio, só confere aí para mim, por favor, eu não estou vendo todos os pastores e obreiros aqui, só para saber. É? Ótimo. Chama ele lá. Importante os irmãos estarem aqui nesse momento. Então veja, antes de eu prosseguir nesse texto, eu quero te contar uma história. Conta-se que certa vez, C.S. Lewis, né, todo mundo aqui já ouviu falar de C.S. Lewis com certeza, né, então ele que é o autor, né, do livro lá das Crônicas de Nárnia, que depois virou um filme, e certamente o filme você viu. O livro de certo você não leu, até porque se você vê o tamanho do livro, é desencorajador. Você vai falar, não, vamos ver o filme, eu vou ver todos os filmes. Não vou ler o livro. E ele foi um grande escritor inglês, e na verdade, no início da sua carreira intelectual, ele se dizia um ateu, né? Ele era contra, de fato, a fé, mas depois de, por conta própria, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, como que querendo conferir as suas convicções, ele se tornou justamente o contrário, se tornou um grande defensor da fé. E ele era um professor renomado, né? Muito respeitado e conhecido da Universidade de Oxford, da Inglaterra, né? Ele era, fazia parte, né? Ele era, na verdade, eu ia falar inglês, mas na verdade ele era irlandês, né? Mas enfim. Então o que acontece? E certa vez ele foi convidado para um simpósio de religiões comparadas. Isso era algo comum na década de 50, de 60, algo que acontecia antigamente, mas que hoje em dia se tornou proibido, né? Porque é politicamente incorreto, né? Nós temos que respeitar todas as religiões, nós não podemos criticar mais ninguém, falar nada contra nenhum outro, né? As pessoas se tornaram hipersensíveis, né? É aquela coisa que você sabe o que é e que, não sei quanto a você, mas eu discordo do politicamente correto normalmente. E naquela época era permitido fazer esse tipo de coisa, que era uma comparação entre as religiões. Então chamaram representantes de diversas religiões, ou filosofias, né, que têm uma aparência de religião também, para que cada um pudesse discorrer, ele tinha um tempo, né, para isso, e ele iria explicar o que a sua religião, ou a sua corrente filosófica, né, com aparência religiosa, tinha como, sabe, contribuição única, singular, diferente, para poder contribuir com a história da humanidade. Então assim fizeram. Então, na ocasião, né, tinha lá um hinduísta, tinha um budista, tinha, né, um islamista lá, um espírita, né, então representantes dessas diversas correntes religiosas, não só no mundo ocidental. E para representar o cristianismo, convidaram justamente C.S. Lewis. E C.S. Lewis ele foi ouvindo cada um, ele foi colocado, na verdade, como que por último, né, para poder fechar a questão, uma vez que era algo que estava sendo feito ali na Europa e o que prevalecia lá era o cristianismo. Então quiseram dar lugar para todas as outras religiões sendo apresentadas e os grandes líderes, e renomados líderes de cada uma das religiões, apresentaram o argumento dizendo o que cada uma dessas religiões tinha para contribuir de maneira singular e muito diferente para a história da humanidade. E aí, o que é interessante, né, depois de ouvir todos esses representantes, C.S. Lewis ele contava que, num certo aspecto, todas as religiões elas eram iguais. Porque a teologia básica das religiões, de qualquer religião, e nesse sentido, dependendo do lugar que você ouve a palavra de Deus, isso pode ser a teologia básica dessas pessoas também, infelizmente, o que pode ser um equívoco, né, de gente que se diz cristão, mas que às vezes não entendeu verdadeiramente a fé cristã. E aí o C.S. Lewis ele observou que a teologia básica, a explicação básica das religiões era tipo o seguinte, né, seja forte, né, e se torne um merecedor da bênção de Deus. Porque o negócio é você não pecar, porque senão Deus vai te castigar e vai te punir. E aí você precisa se arrepender antes, você precisa merecer antes para receber depois. A teologia básica das religiões é simplesmente essa. Só que aí, quando chegou a vez dele falar, ele deu uma resposta extraordinária. E ele começou a sua resposta dizendo o seguinte, olha, C.S. Lewis dizendo, né? Se eu dissesse que o que torna o cristianismo único são os milagres que Jesus fez, e ainda faz, eu poderia estar enganado, porque milagres acontecem em quase toda a religião. Não é verdade? Se você for observar, tem diversas religiões aí que têm os seus milagres, as suas obras sobrenaturais, coisas que não dá para se explicar naturalmente, com a razão. Aí ele continua respondendo, C.S. Lewis ele foi e disse ainda, se eu dissesse que o que torna o cristianismo especial são os seus valores morais elevados,
eu poderia também me enganar, porque as religiões, né, de maneira geral, também têm os seus valores morais elevados. De certa maneira, quando você vai conferir o que está escrito aí na norma, né, nas explicações, nos livros sagrados, né, das diversas religiões, tem os seus valores morais também elevados. Então, não é isso que vai tornar o cristianismo distinto, né? Mas aí, o C.S. Lewis, concluindo, foi uma resposta mais longa, eu estou apenas resumindo para você, mas ele concluiu dizendo o seguinte, falou, olha, mas tem uma coisa, uma única coisa que torna, de fato, o cristianismo realmente único, especial, distinto das demais religiões, que é justamente o ensino oposto de toda religião. Porque somente no cristianismo existe a graça, o favor imerecido, que me permite crer que aonde abundou o pecado, se tornou maior e superabundou a graça de Deus, e que também me permite crer que quando eu sou fraco, aí é que eu me torno forte pelo poder de Deus. Isso não existe em nenhuma religião, é somente na fé cristã. Percebe? Porque isso vai contra essa ideia racional desse mundo. Porque uma coisa que pouca gente percebe com relação às religiões desse mundo é que tudo obedece uma razão muito lógica da humanidade, ou seja, são conceitos humanos. Mas quando você se depara com a verdadeira fé, né, que está escrita na palavra de Deus, meu irmão, você se depara com algo que é sobre-humano, com algo que é sobrenatural, com algo que o homem não poderia conceber, porque parece ilógico, parece contrário à própria razão. Mas é justamente isso que é a graça. Então, você deve se lembrar, lá em Romanos 5,20, né, no final do verso, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a grande questão que eu quero mostrar para você hoje, nessa noite, é que esse abundar, né, superabundar da graça em relação ao pecado, não é algo que se trata somente da sua vida no passado. Porque, de certa forma, eu posso dizer que os irmãos que estão presentes aqui são homens e mulheres que já conheceram a graça de Deus, que de repente já foram salvos, já tiveram a experiência do novo nascimento. Amém? Se você não tem segurança, né, da sua salvação, por favor, no final, né, procure a mim ou qualquer um dos pastores para nós orarmos com você, para a gente te conduzir em Cristo a esse caminho da certeza da sua salvação, que é gratuita. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, ótimo. Mas vamos supor que todos aqui já foram salvos. Aí, de repente, você vai e olha para esse texto de Romanos 5,20 e fala o seguinte, pastor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aí é para a minha vida antes da salvação. Agora, esse texto não se aplica mais a mim. E aí as pessoas, normalmente, que não se aprofundam no conhecimento do Evangelho da Graça, elas acham que a graça é como se fosse um tipo de virtude, de benefício, de bênção de Deus, que é só para o início da carreira da fé. É só para quando a pessoa precisa de salvação. Porque ela vai e fala, não, eu estou aqui imerso nos meus pecados, eu estou aqui perdido, eu estou aqui caído, eu preciso de graça de Deus. E aí o que muitos crentes pensam? Que depois que ele avança na fé, ele não precisa mais dessa graça, porque agora o pecado não é mais abundante na vida dele. E como o pecado não é mais abundante na vida dele, então de repente não seja necessária essa superabundante graça. Mas eu quero te falar hoje algo que é abundante na sua vida e será abundante na sua vida até o final dessa vida. E isso justifica a necessidade de muita graça, superabundante graça de Deus na sua vida. E não é o pecado, amém? Não é o pecado, porque o pecado ele foi resolvido em Cristo Jesus, amém? Então veja, eu quero contar algo maior a respeito dessa graça, que está no texto que nós lemos justamente no início. Né? Vamos ler mais uma vez, aí acompanhe 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, até para o texto ficar mais familiar à sua memória, enquanto eu compartilho sobre ele. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Aleluia. Veja, volta para o verso 7 aí, por gentileza. Interessante que no verso 7, né, acontece algo com Paulo, né, que o pastor Luiz estava compartilhando até na capacitação de pastores, né, que está o banner aqui até hoje da capacitação, mas essa semana ele vai sair daqui. É que aconteceu com Paulo algo invertido, né, em relação ao que costuma acontecer. Porque eu pergunto para você, você que é pai, você que é mãe, quando que você disciplina o seu filho? Antes dele fazer algo de errado ou depois que ele faz algo de errado? Depois, não é? Faz todo sentido que seja depois, amém? Já pensou você pegar seu filho e tudo e né, dar uma disciplinada dele, e ele assim, não estou entendendo. Falou, não, porque eu sei que você vai aprontar, então você já está apanhando antes agora. Misericórdia, né? Pois é, eu não sei se você percebeu, mas foi isso que aconteceu com Paulo. Ele apanhou antes de aprontar. Está vendo? Leia com atenção o texto, bem devagar, olha lá, ó. E para que não me ensoberbecesse, em relação ao futuro ou passado? Para que não me ensoberbecesse. Futuro, não é isso? Então, o que Paulo está dizendo em outras palavras? Para que eu não fique soberbo no futuro que há de vir, aí com a grandeza das revelações, aí o que Deus fez com ele? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Entendeu? Sabe o que é esbofetear? É apanhar, é bater com a mão aberta, né? Entendeu? Então, o que Paulo está dizendo? Olha, para que eu não ficasse soberbo, orgulhoso, arrogante, com a grandeza das revelações da graça, né? De onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que eu não ficasse, orgulhoso com tudo isso. Sabe o que Deus fez? Deus enviou um mensageiro de Satanás para ficar me batendo, para ficar batendo na minha cara, para ficar me esbofeteando, para ficar me disciplinando. Então, para que eu não apronte no futuro, eu apanhei antes de aprontar. É duro, né? Pois é, isso aconteceu com o apóstolo da graça. Então, a fim de que não me exalte. Então, foi antes. Então, Deus enviou uma disciplina antecipada. Mas qual que foi essa disciplina? Essa disciplina, em outras palavras, foi Deus permitindo que viesse um mensageiro de Satanás. Só que a questão é, essa disciplina, né? Então, mensageiro de Satanás. E sabe o que significa essa palavra mensageiro aí no original? Qual que é a palavra? É ângelos. Ângelos. Ângelos te lembra qual palavra na língua portuguesa? Anjo, né? Eu não sei se tinha aqui na televisão de Pernambuco, mas lá em Goiás, né? O William aqui deve se lembrar. Já está rindo, já está lembrando já, né? Lá na TV Anguera, né, que é a repetidora da Globo lá de Goiás, né? Aqui tem a própria Globo, né, a Globo Nordeste, né? E às 18 horas, né, 6 horas, lá a gente fala 6 horas da tarde, aqui é da noite, né? Foi uma coisa que eu demorei a acostumar, né? Porque 6 horas lá o sol está aparecendo, lá está claro, né? Agora aqui está à noite, por isso que aqui é 6 horas da noite, lá é 6 horas da tarde, né? Lá em Goiás só fala da noite a partir das 7, né? Aí quando eu cheguei aqui, 6 horas da noite. Eu falei, da noite? Aí quando deu 6 horas, eu falei, tá, faz todo sentido, é da noite mesmo. Então lá, 6 horas da tarde, porque era em Goiás, tinha a hora do Ângelus. Hora do Ângelus. Aí era um momento, né, que parava na TV Anguera para a oração. Aí qual que era a oração mesmo? Eu nem lembro qual que era a oração. Eu era um católico muito de segunda categoria. Você lembra qual que era? Eu sei que era uma oração com uma reza católica. Eu não lembro exatamente qual que era, não. Aqui tem? Tem ou não tem? Tem? 18 horas tem? Tem. Os irmãos estão acompanhando também? Os irmãos param para fazer junto? Irmão, vigia, crente. Olha para cá. Olha para cá. Aí você vai descobrindo as coisas, né? É bom saber. É quase uma pegadinha, né? Peguei todo mundo aqui agora. Mas olha só. Então tinha a hora do Ângelus. Mas, na verdade, o que significa isso? Né? Era a hora do anjo, né? Era para dar essa ideia angelical. Então, o que Paulo estava dizendo aqui, que o Senhor permitiu que acontecesse na vida dele? Que fosse enviado um mensageiro de Satanás. Esse mensageiro ali, né, está escrito no grego, no original, né, no Novo Testamento original, está escrito ângelos. Então, o que é, na verdade, né, esse mensageiro de Satanás? Era um anjo de Satanás. Um anjo de Satanás. Então ele foi enviado justamente para esbofetear a Paulo, para bater em Paulo, para disciplinar Paulo, para que ele não
se exaltasse. E Paulo, ele está falando aqui que esse mensageiro de Satanás que era o espinho na carne, né? Então ele falou, e para que não me ensoberbecesse, deixa aí no verso 9, 7, aliás, né? Para que não me ensoberbecesse com as grandes revelações, foi-me posto um espinho na carne. Aí ele vai e explica o que é esse espinho na carne. Porque ele sentia como se fosse um espinho na carne. Ele usa essa expressão espinho na carne. E lembre-se, o apóstolo Paulo, ele era um mestre da Escritura. E naquela época que Paulo escreveu essa carta, só tinha o Antigo Testamento. Os irmãos me acompanham aqui, amém? Então Paulo, certamente ele usou essa expressão espinho na carne, porque ele queria deixar claro o que era esse mensageiro de Satanás. Ele chama de espinho na carne, mas ele explica que o espinho na carne é o mensageiro de Satanás. Amém? Mas a questão é, no verso seguinte, agora vamos para o verso seguinte, né? Paulo, ele orou 3 vezes, né? No verso 8, isso. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Então, por que Paulo orou 3 vezes? 3 na Bíblia significa uma oração que é feita de maneira completa. Eu não sei se você se lembra quantas vezes o Senhor Jesus orou lá no Getsemane, antes de ser crucificado, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Quantas vezes? 3 vezes. Amém? Então, tudo isso para dar uma ideia de uma oração completa. Isso não significa necessariamente que você tem que orar pelas coisas 3 vezes, contando quantas vezes você ora. Isso é um número simbólico. Porque a oração completa, vamos assim dizer, na prática da nossa vida, é aquela oração que você ora até ser respondido. É aquela oração que você ora até você perceber que rompeu algo a respeito daquela oração. Sabe, que fluiu algo a respeito daquela oração. Então, isso vai acontecer algumas vezes na sua vida, depois de você ter orado 5 vezes. Isso vai acontecer outras vezes na sua vida, depois de você ter orado 20 vezes por alguma coisa. Percebe? Então, não é um número fixo. Isso aqui apenas é uma ideia simbólica para você ter ideia justamente de uma oração completa, até ser respondido. Só que o Senhor respondeu a Paulo. Paulo queria que fosse afastado. Olha só o verso 9, a resposta do Senhor. Vamos lá. Então ele me disse, o Senhor dizendo para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja, o que o Senhor estava dizendo para Paulo em outras palavras? Paulo, é o seguinte, você está pedindo para tirar o espinho na carne. Esse espinho na carne, você descobriu que é um mensageiro de Satanás, um anjo do diabo, só que eu não vou tirar de você esse espinho. Eu não vou afastar esse anjo de Satanás que está dando na sua cara aí, ó, o tempo inteiro. Não vou. Não vou, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja, Paulo estava experimentando circunstâncias na vida dele, que ele chama de espinho na carne, ele explica que é o mensageiro de Satanás, e por consequência, está evidente aqui no texto, porque a justificativa que Deus dá para Paulo é qual que é? A minha graça te basta, por quê? Qual que é o porquê ali? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa foi a justificativa de Deus. Eu não vou afastar de você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja, o resultado desse espinho na carne de Paulo, que é um anjo do diabo contra ele, é que isso tornava Paulo, inclusive, fraco, enfraquecido de tanto ser esbofeteado, de tanto apanhar, de tanto passar por essa situação difícil. Então, todo o propósito desse espinho na carne, todo o propósito desse anjo do diabo na vida de Paulo, era para tornar Paulo fraco. 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 E ao Paulo se tornar fraco, Deus vai falar para ele, Paulo, deixa eu te contar uma coisa. No momento que você está apanhando, sendo esbofeteado, no momento que o espinho na carne está espetando, entende? No momento que esse mensageiro, esse anjo de Satanás está batendo em você, você está se tornando fraco, mas eu tenho uma boa notícia para você. O meu poder, Deus dizendo para Paulo, ele é aperfeiçoado. Aperfeiçoado no sentido de ele funciona melhor, ele é mais potente, ele é mais extraordinário, justamente no meio da fraqueza. Então, como eu quero mais poder em você, a fraqueza na sua vida, Paulo, vai ficar evidente, para que você possa vir a mim e o meu poder se manifeste de maneira extraordinária na sua vida. Amém? Mas, o que era de fato esse espinho na carne? Muitas pessoas, né, se você for pesquisar na internet, uma opinião predominante, né, da maioria dos pregadores, essa é uma opinião predominante, eu já pesquisei bastante sobre isso uma época, eu ficava perturbado com isso.
uma época quando eu era mais novo na fé, e eu falei, gente, que espinho na carne que é esse? Que história que é essa? E o que a maioria dos pregadores costumam dizer é que era uma enfermidade na vida de Paulo, especialmente, né, por causa de um trecho, quando Paulo fala aos Gálatas, né, sobre uma enfermidade, algo relacionado até aos olhos e tudo, e tem toda uma explicação ao redor disso. Mas, o que acontece? Nós não podemos interpretar a Bíblia simplesmente com a nossa mente, né, fazendo ideias, né, conjecturas, né, por meio dos nossos pensamentos, vamos assim dizer, porque, na verdade, a Bíblia explica a Bíblia. E uma das maneiras mais adequadas, vamos assim dizer, né, de nós dizermos que a Bíblia explica a Bíblia, é buscando as primeiras vezes que uma palavra são as primeiras vezes que uma determinada palavra, né, ela é mencionada na própria Bíblia. E, na verdade, a primeira vez, né, de uma forma que é aplicado a pessoas esse espinho, está lá no livro de Números. Então, nós vamos abrir lá em Números 33, verso 55. Então, nós temos aí a primeira vez que é aplicado a palavra espinho como sendo algo que fere pessoas. Amém? Então, espinho ferindo pessoas, a primeira vez aparece aqui em Números 33, no verso 55. Então, esse é um princípio, né, da interpretação da palavra de Deus, né, relacionado ao princípio da primeira menção. Então, e lembrando, como eu disse agora há pouco no início, Paulo ele era um mestre da palavra de Deus. E naquela época só tinha o Antigo Testamento. Então, eu não tenho dúvida alguma, né, que Paulo usou essa expressão espinho na carne, lembrando-se de um espinho que o povo de Deus estava enfrentando na carne deles também. Ou iria enfrentar. Porque aqui é Deus avisando para o povo dele que iria ser como se fosse um espinho sobre eles. Então vamos ler aqui o verso 55. Acompanhe aí, por favor, na tela. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, isso aqui era quando o povo estava chegando em Canaã, né, Deus estava falando que tinha que desapossar, né, os antigos moradores, aí o Senhor vai e avisa. Então, os que deixardes ficar, ser-vos-ão como o quê? Espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Então, aqui é o Senhor falando para o seu povo. E você percebe que é um português aqui um tanto rebuscado. Fala, pastor, espinho nos olhos até que eu entendi. Mas aguilhões nas vossas ilhargas, o que é isso? Veja, eu não sei quem aqui foi criado no interior, né, na roça, onde tem boi, tem vaca, tem gado, né? Tem tipo uma vara com a ponta no final, que usava-se antigamente. Eu acredito que hoje até é proibido também, porque hoje, né, até as vacas, os bois também se tornaram super sensíveis, né? Você não pode fazer isso com os animais, tadinhos, né? E você sabe que a ideia é que você nem coma mais carne de animais, né? Só planta. Deixa comigo. Agora que eu estou... Deixa a carne para mim, né? Olha para cá. Meu Deus do céu. Deixa eu... Não vou falar mais nada, não. Tem leite que não é leite, carne que não é carne. Não compra essas coisas não, irmãos. Tudo faz mal e não é a mesma coisa. Eu nem compro, né? Mas eu sei. Olha só. Aí, usava-se essa vara para espetar, né? Então, por exemplo, quando tinha um carro de boi, o boi estava ali enguiçando, ali, não queria ir para frente, né? Aí o boiadeirozão lá pegava o espeto e pá, no traseiro do bicho, opa, o bicho era espetado e ia para frente, né? Então, quando o texto bíblico aqui está dizendo de aguilhões nas vossas ilhargas aqui é no sentido de lombo, sabe? As costas, aqui a parte traseira de você, que era onde justamente se espetava, né, o boi para ele andar para frente. Então, o que o Senhor estava dizendo aqui para o povo de Israel? Falou o seguinte: se vocês não expulsarem os antigos moradores, eles vão ser como se fosse um espinho no olho de vocês, vai ser como se fosse um espeto, sabe? Espetando vocês aí no lombo, nas costas, né, atrás de você, ou seja, vai incomodar. Então, quando Paulo faz referência da experiência dele, com certeza, por Paulo ele tinha vários trechos da palavra de Deus de memória. Não sei se você sabe, mas entre o povo judeu havia até essa tradição. Muitos judeus chegavam a memorizar os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu acredito que Paulo foi um desses judeus. Então, quando ele usa essa expressão espinhos, de repente ele estava tendo justamente em memória esse texto de Números. Então, eu pergunto para você aqui agora, olhando esse texto aqui. Nesse texto, esses espinhos ou aguilhões que o Senhor está falando para a nação de Israel se refere ao quê? Coisas ou pessoas na prática? É uma ilustração de coisas ou pessoas? Pessoas. Porque quem que tinha que ser expulso? Os antigos moradores. Então eram pessoas. Portanto, né, voltando lá para 2 Coríntios, capítulo 12,
né, no verso, qual verso mesmo? No verso 7, né? Então volta aí no verso 7. Então, para que não me soberbecesse com as grandes revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então, esse espinho na carne, né, eu acredito, e espero que com essa explicação te ajude também a acreditar, que, na verdade, esse espinho na carne de Paulo eram pessoas. E por isso que Paulo, em seguida, depois ele diz, foi-me posto um espinho na carne, o que ele diz em seguida? Depois do espinho na carne, no texto aí? Mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás, o que é? É uma coisa ou é um ser? É um ser, entende? É uma criatura. Então, o que estava acontecendo na vida de Paulo? Era o seguinte, em outras palavras ainda. Aonde Paulo chegava para pregar o evangelho da graça de Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, tinha um grupo de judaizantes, de legalistas, que talvez até chegavam antes, ou chegavam junto, que ficavam falando contra a mensagem de Paulo, combatendo a Paulo, difamando a Paulo, falando mal de Paulo, entende? Indo contra o evangelho da graça. E Paulo está dizendo que esses que vão contra o evangelho de fato da graça, esses que vão, continuam promovendo essa mentalidade da lei como forma de se relacionar com Deus no Novo Testamento, essas pessoas, Paulo está chamando elas de quê? De mensageiros do diabo. Anjos de Satanás. Eu não sei quanto a você, meu irmão, eu quero ser conhecido como anjo da parte de Deus, não como um anjo de Satanás. Porque Paulo está falando que tinha os mensageiros de Satanás, tinham os anjos de Satanás que se levantaram para se opor a ele, se opor à mensagem. A mensagem. Então, entenda, aqui, Paulo, ao falar desses que se levantavam contra o ensino, é porque eles não conseguiam acreditar nessa mensagem. Mas você que hoje entendeu qual que é essa mensagem, e é interessante que lá no texto de Números, né, fala de espinho nos olhos, né? Se você for ampliar para o entendimento de todo o texto, esses que estão trazendo de fato o evangelho da graça, na verdade está tirando os espinhos dos seus olhos, aquilo que incomoda você, que impede você de ver. Mas aqueles que estão ainda tentando promover toda mensagem contrária à graça de Deus, eles estão trazendo trevas nos seus olhos, incômodos nos seus olhos, eles não enxergam. São cegos e guias de cegos, como disse o próprio Senhor Jesus. Mas uma outra coisa que você precisa perceber, que essa graça disponível para mim e para você, é uma graça que não se refere apenas ao seu passado de pecados. Então, uma vez que você entendeu que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o que você precisa descobrir agora é que a graça, ela é para um caminho. Para um caminho. Vai para o verso 9, por favor. Isso. Vai para o verso 9, isso. Vamos ler juntos aqui uma só voz? Vamos lá? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Veja, então a questão é que você precisa da graça, não apenas para o pecado. Você precisa da graça para poder lidar com a fraqueza. Como assim com a fraqueza? Esses dias atrás, eu me lembro, eu acho que foi depois de uma reunião de oração nossa, que nós estamos fazendo aqui pela manhã, às 5h30, 6h30, né? Que aí quem vem normalmente é eu e os pastores da escala. Vez ou outra, né? Tem uma vez perdida que algum discipulador aí vem, outro dia vê um líder também. Eu falo, olha só que coisa impressionante, né? Aleluia. E aí eu me lembro, estava numa semana que eu estava pegando bastante no pé dos pastores, né? Sobre algumas questões. E eu continuo, como se diz. E aí um dos pastores me acompanhou até o carro, porque nesse dia eu vim de carro, que de vez em quando eu venho correndo, viu, gente? Chega aqui suado até. Sexta-feira mesmo foi um desses dias. Voltei, ainda começou a chover. Aí eu continuei correndo, é assim mesmo, né? Faz parte. E aí,
Ele me acompanhou até o carro e tudo, aí perguntando algumas coisas e tal. Mas eu vi que ele queria me consolar, me dar uma palavra de encorajamento, né? Porque eu entendi ele, a intenção foi boa, mas eu dei uma resposta para ele que surpreendeu ele. Eu vi que ele até regalou o olho assim, né? Ele foi me falar, pastor, ó, não fica assim não. Porque a gente vai aprender, viu? Tipo assim, aprender o que eu estou ensinando, né? E à medida que, né, o senhor for treinando a gente vai ficar mais forte, né? Porque a gente está aprendendo. Aí eu falei para ele o seguinte, meu irmão, o problema é o seguinte, a questão não é ter mais força, a questão é justamente o contrário, é você descobrir as fraquezas. Então não estou querendo que os irmãos, corram para a força, para de repente falar, não, eu sou forte nisso, eu sou muito bom nisso. Não. Quem entende o que Paulo está dizendo aqui, espero que você entenda até o final, você vai descobrir que, na verdade, a grande glória é você reconhecer logo as suas fraquezas. Entende? Porque é o que Paulo está dizendo e que vai completamente contra a ideia natural, religiosa, legalista, daqueles que não entenderam o Evangelho da Graça. Por isso, para te ajudar a entender, então, como eu falei agora há pouco, lá de Romanos 5,20, não precisa abrir, deixa o texto aí, por favor, depois você confere no finalzinho, quando Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Mas o que Paulo está dizendo aqui? A minha graça, né, é a resposta de Deus para Paulo. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, peraí. Então, aonde eu tenho fraqueza, é justamente aonde vai acontecer a maior manifestação do poder de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que nós podemos fazer com Romanos 5,20, por exemplo, para você entender, e eu acho que isso vai te ajudar. Então, Romanos 5,20, no final, na parte B do verso, é escrito, aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Então, vamos trocar a palavra pecado por fraqueza. Aí como é que ficaria? Aonde abundou a fraqueza, superabundou a graça de Deus. Então, o que Paulo está falando nesse texto aqui, em outras palavras, que foi a resposta de Deus para Paulo, é basicamente isso. Aonde você tem fraqueza abundante, é justamente aonde vai superabundar graça e favor da parte de Deus sobre a sua vida. Então, a grande questão não é descobrir a sua força. A grande questão é reconhecer as suas fraquezas. Esse que é o caminho. Esse é o lugar que o Senhor estava conduzindo Paulo e que Deus certamente está conduzindo você. É onde Deus está conduzindo você. Aí você fala, pastor, Deus está me conduzindo a isso? Sim. Veja, todas as vezes que a situação fica mais difícil para você, em qualquer área da sua vida, todas as vezes que as coisas se tornam mais complicadas, todas as vezes parece que a tribulação aumenta, todas as vezes parece que a guerra, a batalha está mais renhida, está mais difícil de superar, de vencer. Meu irmão, é Deus, mais uma vez, te conduzindo para a sua fraqueza, mostrando fraqueza. E às vezes você está orando como Paulo. Senhor, tira esse mensageiro de Satanás que está batendo na minha cara aqui. Tira esse anjo do demônio que está me resistindo. Tira, Senhor. E parece que Deus não tira. E por que Deus não tira? Veja, o Senhor, Ele te ama. Ele quer o melhor para você. E o que você precisa entender, espero que você entenda hoje, é que justamente o lugar onde está a sua fraqueza é onde Deus vai demonstrar muito maior favor e graça superabundando na sua vida. Amém? Não tenha dúvida alguma disso. Então o Senhor, Ele respondeu a Paulo. Ele respondeu. Ele falou, a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça é suficiente. É suficiente no meio da sua luta. A minha graça é suficiente no meio da sua dificuldade, de repente com a doença. A minha graça é suficiente no meio de um problema que de repente você está tendo com a sua família, com um filho rebelde. A minha graça te basta. Veja, aqui é presente indicativo, sabe? É para todas as coisas. Você pode aplicar a todas as coisas da sua vida. Então, aonde a fraqueza superabundou, é onde o poder de Deus mais vai se manifestar.
Então a graça não é só para pecado, não é só para quando você peca. A graça é para tudo, meu filho. Por isso, presta atenção nisso. Deus se manifesta, olha, ouça isso com atenção. Porque isso vai contra todo o conceito normal, natural, racional da religião. Deus, ele é atraído não pelo seu mérito. Deus, ele sente atração, sabe pelo quê? Pelo seu demérito. Não pelo seu mérito. Não é se mostrando como bom, como forte, como melhor. Eu posso, eu consigo, eu sou demais. Entende? Não. É justamente aonde você reconheceu demérito, fraqueza. Você não tem força. Você reconheceu que é um fracasso naquela área. Se tornou fraco. Quando você vê isso, Deus, ele fica atraído. Ele falou, opa, peraí. Tem fraqueza sendo manifestada ali. E é justamente no meio da sua fraqueza, diz o Senhor para você e diz para Paulo, que o meu poder, diz o Senhor para você, como diz para Paulo, é aperfeiçoado e vai se manifestar muito mais abundante e extraordinário que você possa imaginar. A questão é o caminho da fraqueza. Então, o que atrai a graça de Deus é a debilidade. Por isso, felizes são os fracos, porque é os fracos que vão experimentar o poder de Deus. Não são os fortes felizes, são os fracos. São os fracos. Por isso, se você não está experimentando poder em alguma área da sua vida, é porque você ainda acha que você tem força nessa área. Pastor, está faltando poder em determinada área da minha vida. Poder na minha área financeira. Está faltando poder de Deus. Parece que está uma luta financeira o tempo inteiro, a dívida só aumentando, é muita luta. Por que eu não estou vendo o poder se manifestar? É porque ainda tem força sua. Quando você reconhecer, de fato, que você é fraco nisso, diante de Deus, e falar, Senhor, Senhor, eu desisto. Esse negócio de dinheiro, eu não sei mexer com isso. Eu não sei, não consigo produzir riqueza, não sei prosperar, não sou bom em fazer negócio, não sou o melhor funcionário no trabalho. Parece que eu sou mais fraco. Então, Senhor, eu entendi. Se o Senhor não fizer, não será feito. Meu irmão, a partir desse momento, você vai começar a ver o poder de Deus sendo aperfeiçoado nessa fraqueza que você reconheceu diante de Deus. Você está me entendendo? Se não tem se manifestado poder nessa área, é porque você ainda tem força. É porque você ainda está tentando. É porque você ainda, está tentando ser digno dessa bênção, tentando ser merecedor disso. Igual, por exemplo, às vezes um líder de célula. Uma coisa que eu quero voltar a acompanhar, inclusive, é o tempo de vida das nossas células, a idade das células. Porque às vezes tem líder que está liderando uma célula, tem 3 anos, não multiplica de jeito nenhum. Por que não multiplica? Porque não está tendo poder. O poder de Deus não foi aperfeiçoado nessa célula. Não está tendo poder. Por que não está tendo poder? Porque o líder ainda é forte. O líder é forte. Ele lidera sabendo o que deve ser feito. Ele lidera convencido de que ele é bom para liderar. Ele lidera fazendo tudo certo. Não, deixa comigo, pastor. Eu sei liderar uma célula. Eu sei os 6 momentos da reunião da célula. Eu sei como fazer um bom quebra-gelo. Eu sei compartilhar. Eu sei fazer perguntas. Ele sabe demais. Ele é muito forte ainda. Porque aonde tem força humana, não tem poder de Deus. Aonde tem fraqueza humana, aí o poder de Deus se torna grande, se manifesta de maneira extraordinária. Você pode ter certeza de uma coisa, não tenha dúvida. Basta você puxar a sua memória honesta, faça isso diante de Deus, tá bom? Não é diante dos homens, diante de Deus. Mas para pensar um pouco. Todas as áreas da sua vida que você se tornou extremamente bem-sucedido, isso foi precedido por um reconhecimento de grande fraqueza na sua vida naquela época. E aí Deus começou a manifestar com muita força e poder a graça dele na sua vida. A glória não é sua. Não é. Foi nessa época que você se reconheceu como fraco.
Mas o problema é que o tempo passa, e aí pessoas, de repente, até começam a nos elogiar. E sabe qual que é o problema? É que você acha que é verdade. Entendeu? Ou vai falar, rapaz, você é demais. Aí você, rapaz, não é que é mesmo? Eu acho que eu sou demais. Mas não é não, irmão. Não é não, vai por mim, é melhor ser fraco. Entende? Eu não estou falando de você ser fraco diante dos ombros das pessoas. Não precisa. Se você quiser ser fraco diante dos ombros das pessoas, se você quiser, pode ser. Mas é desnecessário, não precisa. A questão é diante de Deus. Você percebe? Todo esse texto aqui, 2 Coríntios 12, do verso 7 ao 10, tudo isso é Paulo testemunhando de um momento de oração entre ele e Deus. Não é ele e os homens. Está me entendendo, amém? Então, isso aqui é coisa que você faz diante de Deus. Não precisa fazer diante dos homens. Mas deixa eu te dar uma ilustração de uma fraqueza minha. Deixa eu fazer isso diante de vocês por um instante. Você vê como é que as coisas funcionam. Eu me lembro, quando eu comecei a fazer, queria chamar já o irmão para o teclado aqui, por favor. Vi a hora aqui agora, me lembrei que tem que acabar, né? Mas eu comecei a fazer a administração de empresas e eu não tinha parado para pensar que nesse curso, uma das coisas que eles exploram, né, pelo menos na faculdade lá que eu fazia, era até a capacidade de falar em público, né? Porque o sujeito tem que ser um tipo de líder, tem que conseguir se comunicar e tal. Então tinha muita apresentação de trabalho, coisas assim. Irmãos, eu entrava em pânico, né? Na minha turma lá, não devia ter, sei lá, menos de 40 alunos. E todas as vezes que eu tinha que apresentar um trabalho, tinha que estar com um papel na mão, né, ali, e eu tremia, transpirava, gaguejava, esquecia tudo que eu tinha estudado. Era terrível. Terrível. Durante muitos anos, eu fiquei com aversão ao Natal. Sério. Por quê, pastor? Você é contra o Natal? Não gosta de coisa online, não gosta de Natal. Gosta de quê? Não gosta de chuva, né? Eu gosto do Evangelho. A graça me basta. Olha para cá. Porque é o seguinte, porque na minha família, que era uma família bem católica, né, eu sempre tive familiares padres e freiras. Né? Pastores a gente veio ter recentemente na família, mas padre e freira sempre teve na nossa família. E aí chegava no final do ano na casa da minha avó ela ficou grávida 17 vezes, 12 filhos prevaleceram, e cada um dos filhos aí tinha em média, naquela época, 3, 4 filhos. Então imagina o tanto de primo que eu tinha, né? Era uma confusão. Aí no Natal, tinha uma tradição na casa da minha avó. Ia todo mundo para lá, aí ficava todo mundo em pé, os tios, os primos, e cada um tinha que falar alguma coisa de gratidão pelo ano que aconteceu naquele ano. Uma forma de agradecer, né, ao Senhor Jesus. E aí, a família inteira, aí todo mundo ia falar. Eu não gostava do Natal, por quê? Porque no Natal eu tinha que ficar em pé na frente das pessoas e falar. Era horrível isso para mim. Aí imagina. Aí aconteceu, né, que o Senhor me salvou, fui o último a ser salvo da casa da minha mãe, sou mais velho de 3 homens, irmãos já sabem da história, basicamente. E eu lembro que logo no início da minha fé, eu vi alguns pastores, alguns líderes da igreja comentando sobre a nossa família. Eu acho que eles não perceberam que eu estava perto. E eu vi que eles estavam comentando sobre nós, né, os garotos da família. Minha mãe já estava na igreja, meus 2 irmãos mais novos chegaram antes de mim e eu fui o último a chegar. Aí eu vi um comentando com o outro, olha, sabe os filhos da Isabel e tudo? Pois é, aqueles meninos é uma bênção, né, e tal, e tal. Aí eu ouvindo, falei, filho da dona Isabel, né? Eu sou, né? Eu sou um deles, né? Aleluia. Aí eles comentando, falaram, não, pois é, eu acho que 1 ou 2 deles lá, eu acho que tem até futuro no ministério, talvez vai ser pastor, né? Aí eu olhei e falei, gente, né? Aí eu já era crente já, falei, não, pastor é um negócio, né, interessante, deve ser bom ser pastor, imagino, né? Não é porque a pessoa está lá na frente, todo mundo está ouvindo. Aí eles foram comentar, eu acho mesmo, né? Quem que você acha? Eu falei, não, eu acho que o Fabrício e tudo. Eu falei, eu acho que o Vinícius também tem futuro e tal. Aí conversaram, terminaram a conversa, não falaram o meu nome. Eu fiquei muito chateado. Eu falei, Senhor, não tem futuro para mim mesmo, não. Então imagina, eu me sentia, né, o rejeitado da família, não conseguia falar. Ficava apavorado diante de um grupo pequeno de pessoas. Só que aprove ao Senhor que da casa da minha mãe, dos 3, apenas eu, o pior dos filhos, que mais dá o problema na família, se tornasse um pastor. Por quê? Porque o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então você me vê falando aqui,
Aí você acha, não, o pastor Roberto aqui, né, pregando, né, ensinando a palavra de Deus. De certo, no passado dele, ele foi treinado para isso. Ele sempre teve condições de falar isso. Não, não é verdade. É mentira, nunca. Eu não queria, na verdade, por causa do constrangimento, da vergonha. Eu achava até interessante, achava bonito. Meu pai, ele teve uma vida de professor, eu achava, sabe, isso extraordinário, né, ensinar as pessoas e tudo. Mas eu falei, mas eu falar na frente de pessoas, é claro que isso não vai dar certo. Deus teve que levantar várias pessoas em vários lugares diferentes. Tem uma época onde eu ia, vinha alguém do nada e falava, você vai ser pastor. Eu falei, gente, você não me conhece. Eu não consigo falar na frente de ninguém, não. Mas aí é que está. O poder se aperfeiçoa é justamente na fraqueza. Na fraqueza. Então, naquilo que eu sou fraco, porque eu digo para os irmãos, eu sei que os irmãos não acreditam, mas a minha vida pessoal, particular, eu sempre fui conhecido como alguém tímido, reservado, e que não gosta de fazer muitos relacionamentos, entendeu? E, a bem da verdade, eu ainda sou assim. Só que a grande questão é que quando eu pego o microfone e me posiciono para responder aquilo que Deus me chamou para fazer, aí o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí quando eu solto o microfone, volto para outra posição ali, aí volta tudo ao normal. Você está me entendendo? Então a grande questão é fraqueza. Então a pergunta é, em qual área você é fraco? Qual área você é fraco? Então o que você tem que descobrir é o seguinte, em qual área você está fraco? Fique em pé onde você está, por favor. Quantos aqui são casados? Deixa eu ver. Levante a mão aqui, por favor. Ótimo. Eu vou te fazer uma pergunta. Não responda não. Só pensa na resposta. Você já enfrentou problemas no seu casamento? De repente, problemas gravíssimos. Pastor, não, isso é só um problema. Não, irmão. Isso é fraqueza que chama. Entendeu? Fraqueza em casamento. Fraqueza em relacionamento. Eu quero até trazer uma palavra de conforto, de encorajamento, especialmente hoje, para pessoas que chegaram até mesmo ao ponto do divórcio. Eu sei que o diabo usa essa parte da sua história para te condenar, para te acusar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O poder de Deus, ele se torna maior, se manifesta melhor na sua fraqueza. Então, meu irmão, você que está casado, se você tem algum problema no seu casamento, eu tenho uma notícia para você. O seu casamento vai se tornar algo extraordinariamente forte, com manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque você descobriu que é fraco. Mas você tem que levar isso para Deus. Você tem que falar para Deus, Deus, eu já fiz de tudo para esse casamento dar certo, eu segui todos os passos, mas eu descobri que eu não consigo. Então quando você descobre que você não consegue e desiste, é aí que a fraqueza é reconhecida, e é nesse lugar que vai repousar o poder de Cristo. E sabe, quando a gente diz, quando está escrito ali, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, essa palavra repouse, ela, no original, ela traz a ideia de fixar uma tenda. É como se fosse o seguinte, aonde você reconhece que é fraco, Deus arma uma tenda de poder para manifestar a força dele ali. Você está me entendendo? Você que é líder de célula e que a sua célula não se multiplica há mais de ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tenho uma boa notícia para você. O poder de Deus, ele vai se manifestar na sua fraqueza. Por isso, você que é líder de célula, que a célula não multiplica, meu irmão, reconheça hoje, a cada dia, fala, Senhor, eu sou fraco em multiplicação de célula. Senhor, eu tentei de tudo que o pastor fala para fazer, eu faço o que o discipulador manda fazer, eu obedeço e não multiplico. O povo não vem, não chega ninguém, eu sou fraco nisso. Então, Senhor, se o Senhor não fizer, não será feito, porque eu sou fraco. E quando você reconhece a fraqueza, oh, meu irmão, um tabernáculo, sabe, uma tenda de glória, de poder de Deus vai se acampar em cima de você nessa área. Você está me entendendo? Você que está
endividado, desempregado, não prospera, não avança, não rompe na vida financeira. Não, pastor, é que eu tenho dificuldades, é o mercado, é o novo governo, é a alta do dólar, são as enchentes do Rio Grande do Sul. As pessoas têm várias desculpas. Eu vou te dar o motivo de você não ter dinheiro. É porque você é fraco com dinheiro. Você está entendendo? Então, pega logo essa fraqueza e chega diante de Deus. Deus, é o seguinte, eu já tentei de tudo, comprei tudo quanto é curso de internet, fiz os cursos, tudo que os coach mandam fazer, comprei os manuais dele, gastei uma grana com essa turma todinha e até hoje eu não prosperei, minha vida financeira não rompe, porque eu sou fraco, Senhor. Eu sou fraco em arrumar dinheiro, eu sou fraco em prosperar, eu sou fraco, eu não consigo. Meu irmão, quando você reconhece a sua fraqueza, esse tabernáculo, essa tenda, sabe, de poder, da glória de Deus, vai manifestar, sabe, com força, justamente nessa área, e de uma maneira que você não consegue explicar, você vai começar a prosperar, e ninguém vai entender, e nem você vai saber dizer o que aconteceu. Entende? Eu não sei qual que é a área da sua fraqueza, e antes de mais nada, para você não sair dessa pregação dizendo coisa que eu não disse, eu já estou terminando mesmo. Às vezes algum irmão pode dizer, pastor, então eu tenho que buscar fraqueza. Irmão, não precisa. Você mais tem fraqueza, que você precisa reconhecer diante de Deus. Então, onde que você é fraco? Ô meu irmão, eu sou fraco em muitas coisas. Muitas coisas. Então por isso que Paulo disse, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Paulo agora ele começou a olhar para as fraquezas dele como se fosse um prêmio. Falei, opa, eu sou fraco em ter dinheiro. Que bênção! Que isso, Paulo? Você é fraco em ter dinheiro? Por que você está falando que é uma bênção? Não, porque eu descobri é que como eu sou fraco, Deus vai manifestar poder nisso. Então eu vou ter muito dinheiro em breve, porque eu descobri que eu sou fraco nisso. Você está me entendendo? Então Paulo, ele começou a olhar para as fraquezas, não com desânimo ou com desespero, mas ele começou a olhar agora como motivo de festa, de glória. Entendeu isso? Então você, líder de célula, que a sua célula tem 3 anos que multiplica, meu irmão, sai daqui pulando de alegria, aleluia, tem 3 anos que a célula multiplica. Eu sou fraco mesmo nesse negócio, reconheci diante de Deus, e o poder de Deus agora se armou sobre isso, e vai manifestar de maneira sobrenatural, e para vergonha do inimigo, que estava me esbofeteando até agora, essa célula vai multiplicar no mínimo 3 vezes nesse ano. Verso 10, coloque aí por favor. Pelo que sinto prazer. Aí Paulo fala, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, está vendo? Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele passou por todo esse sofrimento amando a Cristo, tá bom? Não foi fazendo coisas erradas. Aí ele vai e conclui, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Quantos aqui têm fraquezas a reconhecer diante do Senhor? Eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor vai armar uma tenda, um tabernáculo de poder sobrenatural sobre essas fraquezas naturais que você tem. Apenas leve a Ele. Apenas reconheça diante dEle. Eu sou fraco nisso, Senhor. Se o Senhor não fizer, não será feito. Amém? Enquanto nós cantamos essa canção, uma única vez, eu quero chamar você para orar, para falar para o Senhor as suas fraquezas. Fala para Ele, eu sou fraco, Senhor, eu sou fraco nisso, nisso, nisso e naquilo outro mais. Amém? Entregue ao Senhor as suas fraquezas enquanto nós cantamos. Mas
Ser na minha fraqueza, sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda, você me levanta, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim, Jesus. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Aleluia. Olha para cá, eu estava me lembrando de um testemunho. Uma das primeiras experiências que eu tive, claramente com a minha fraqueza, uma experiência de libertação. Eu vou encerrar com esse testemunho. Eu era jovem, a minha conversão era solteiro, eu tinha uma vida bastante promíscua. Tão promíscua que na minha conversão eu estava me relacionando ao mesmo tempo com 3 mulheres. Essa era a minha vida. E assim que eu fui para a igreja, participei de um encontro com Deus, fui batizado, eu lutei com a pornografia, com a masturbação. Não consegui me libertar. Tinha conseguido me libertar dos relacionamentos com as mulheres, mas a pornografia continuou. A masturbação continuou. Eu me via como escravo daquilo. Ninguém da igreja nunca, jamais disse isso para mim. Não faça isso. Mas o Espírito Santo já estava residente em mim. Eu já tinha tido experiência com Deus. Falei, gente, isso não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. E toda vez que eu me masturbava, ficava mal, acusado, condenado. Era horrível. E eu me lembro, eu tentei de tudo. Um dia me disseram, olha, se você acordar, tomar banho de água fria. As conversas do pessoal coach, assim mesmo, geralmente, né? Eu já entrei nessa também já. Acorda e toma banho de água gelada. Aí eu ia pro banheiro, água gelada, irmãos, não resolvia. Continuei caindo na masturbação. Outro dia a pessoa falou, não, você tem que levantar rápido da cama. Não fica na cama enrolando, não. Eu pulava da cama, mesmo assim, pornografia vinha, masturbação novamente. Caía. Tentei de tudo, tudo. Aí teve um dia que eu cheguei na casa da minha mãe, eu lembro que eu estava vindo de uma reunião da igreja. E de repente, me deu uma vontade enorme de me masturbar. Só que eu estava revoltado com aquilo. Eu tentei várias estratégias que me disseram, que eu ouvia falar. E eu, como filho mais velho, eu sempre tive o quarto separado dos meus outros 2 irmãos. Tinha um quarto só para mim.
E naquele dia, eu fui correndo para o quarto, fechei a porta. Eu lembro até hoje, eu ajoelhei na beirada da cama e eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe a vontade que eu tenho agora, mas eu quero dizer para o Senhor que a partir de hoje eu desisto, porque eu não consigo vencer a pornografia. Eu não tenho capacidade de parar de me masturbar. O Senhor está vendo todas essas coisas. Eu não consigo, eu desisto. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade para isso. Se eu não fizer, não tem como ser feito. Me ajuda, Senhor, porque eu sou fraco. Irmãos, como que um milagre sobrenatural aconteceu de repente. Foi arrancado, sabe, de dentro de mim todo aquele impulso, toda aquela sensação. E a partir daquela oração, aonde eu me senti mais fraco, impotente, incapaz, diante de Deus, dizendo que eu não conseguia, foi o lugar da minha fraqueza. E aí o poder de Deus, o poder de Cristo Jesus repousou sobre mim naquela área de tal maneira que eu tive vitória dali por diante sobre a pornografia e obviamente por consequência da masturbação. E a partir dessa vitória, eu até orei e falei para o Senhor: Senhor, eu vou me relacionar somente com a pessoa com a qual vou me casar. Eu orei ao Senhor para que Ele pudesse me dar essa bênção. E de fato, o poder de Deus repousou sobre mim nessa área de relacionamento, nessa área de promiscuidade, nessa área de sexualidade. Se repousou sobre a minha vida de maneira tão forte, foi por causa daquele momento de fraqueza. E sabe o que aconteceu? Deus me permitiu isso. A única pessoa que eu me relacionei depois do meu novo nascimento foi a Ludmila. E esse é o testemunho do poder de Deus no meio da fraqueza. Por isso, meu irmão, pare de tentar nas suas forças. Chega diante de Deus e fala o que você é fraco mesmo. E você vai ver o poder de Deus repousar na sua vida. Amém. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos. Oh Pai, livra-nos de olharmos para nós como homens e mulheres fortes, mas que nós possamos reconhecer a nossa fraqueza diante de Ti. Não diante dos homens, muito menos diante do inimigo, mas sempre diante de Ti, que nós sejamos aqueles que veem as fraquezas e que reconhecem diante de Ti. Ó Pai, que nesse lugar das nossas fraquezas, nós possamos ver o Teu poder se manifestar, repousar, habitar, tabernacular, cobrir a nossa vida, justamente nessa área, porque é nesse lugar que a Tua graça se manifestará ainda mais superabundante. Justamente no lugar da nossa vergonha, justamente no lugar da nossa derrota, justamente no lugar do nosso fracasso, justamente no lugar da nossa fraqueza, é onde o Senhor quer fazer repousar e manifestar o poder da Tua graça. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: meu irmão, tem uma boa notícia para você. O lugar da sua fraqueza é o lugar onde Deus vai mais manifestar o poder dele. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aonde abundou a fraqueza, superabundará a força e o poder do Senhor. Aleluia.